Como começar a se desprender depois do término? Depois de um término, de uma ruptura, muitas pessoas pensam assim que vão acordar no dia ou no outro dia e simplesmente não vai sentir mais nada. Ou então vai chegar a hora que aquele sentimento não vai mais interferir, não vai mais doer, mas a libertação, ela não começa de uma vez. Ela começa com pequenos movimentos conscientes. O problema é que muitas pessoas procuram começar as suas vidas antes de se desprender desse passado. Isso acaba refletindo na sua vida de uma maneira negativa. Para esquecer essa pessoa, você tenta se ocupar. Muitos entram em outros relacionamentos logo, fingem que já superaram e querem acelerar o processo, mas ainda estão emocionalmente ligadas ao passado, a outra pessoa. E o resultado disso é que a vida não anda como deveria. E muitas decisões tomadas desse jeito vai gerar frustrações. É quando você olha para trás e fala, não era para ter sido assim. Então, assim, esse é um erro que muitas pessoas cometem. Quando existe uma ruptura, um término, uma separação, um divórcio, tá doendo muito, eu sei, eu entendo que tá doendo. Mas nesse momento, não é hora de suprir essa dor colocando uma outra pessoa no lugar ou tomando uma decisão que vai envolver toda a sua vida. É um momento de você acolher essa dor, é um momento de você entender que você precisa se curar primeiro, se curar desse passado, para daí você começar uma vida nova. É essencial essa decisão para que você comece da maneira certa. Eu sei que às vezes não tem um dia, não tem uma hora que você vai esquecer, mas tudo na nossa vida tem um tempo, tem um processo, tem um luto. E às vezes a gente quer fugir da dor, muitos querem fugir da dor, colocando outras coisas no lugar, tomando grandes decisões muitas vezes, mas nem sempre essa dor vai se resolver, substituindo por uma outra coisa, por uma outra pessoa, por uma decisão. Essa dor, ela só vai se resolver com o passar do tempo e agindo com movimentos certos. Aí então você me diz, mas então qual que é o primeiro passo para sair dessa dor? Então qual que é o primeiro passo para vencer essa coisa que está me incomodando? Que é como se tivesse sido uma ruptura tão profunda que é como se doesse na sua alma. As lembranças, elas estão muito vivas. Os planos, os projetos, os sonhos. E isso tudo dói muito, saber que a pessoa não está mais com você. É uma dor que eu entendo perfeitamente. É uma dor muito grande, incomoda muito. E a vontade da nossa mente, do nosso cérebro, nesse momento, é substituir aquilo ali. É tomar uma decisão, é arrumar outra pessoa, é seguir a vida. Sim, sua vida precisa seguir. Mas nesse momento, o primeiro passo para você se curar desse passado não é arrumar alguém. Não é querer substituir a pessoa por outra pessoa. Não é tomar decisões grandes, eu vou mudar de cidade, vou mudar de país. Se isso for acontecer na sua vida, vai chegar o momento certo. Não é no momento de dor. Não tome grandes decisões para anestesiar a dor dessa separação, desse término. Se você está sofrendo com a dor de uma separação, de um rompimento, a tendência é conhecer alguém, mudar de cidade, mudar de país, mudar radicalmente a aparência. Tudo isso é fuga, fuga da dor. E fugir não quer dizer que a dor não vai te acompanhar. Qualquer decisão que você tomar nesse momento de dor, de sofrimento, de luto, de término, qualquer movimento, qualquer atitude que você tomar, a sua mente ainda vai existir. Talvez volte, talvez mude, talvez aconteça. A pessoa continua presa e isso não vai resolver essa dor. Então você me diz, mas então o que fazer diante disso? O que fazer diante disso? O primeiro momento é existe um tempo de espera na nossa vida. E a dor do término, a dor da separação, precisa passar por esse momento. Um momento de espera, um momento que você vai entender que está doendo, mas você vai acolher-se nesse momento, se acolher e entender que na vida tudo passa, mas tudo tem o tempo e a hora de passar. Quando nós perdemos alguém que a gente ama, vai doer, é inevitável, é inevitável.
E nesse momento, não procure substituir essa dor, querer anestesiar essa dor com decisões. Espere, se acolha, deixe essa dor falar com você, por mais difícil que seja. É um tempo que realmente você vai sentir. Porque existia ali planos, existia ali sonhos. Existia um amor que você tinha, você tem por aquela pessoa. Nesse momento de dor, a sua mente, ela foca só no amor. Só nos momentos que foi bom daquela relação. Só nos momentos dos projetos, dos sonhos, da alegria. Mas essa relação terminou porque teve problemas, houve rupturas, houve dores. Eu não sei qual foi o motivo desse término, mas esse término não terminou. Essa relação não terminou por terminar. Vocês não terminaram assim simplesmente sem um motivo. Houve algum motivo. E nesse momento de dor, você só se lembra dos momentos que vocês se conheceram, ou então dos momentos que vocês planejou, às vezes algo que vocês compraram juntos, e aquilo ali traz à tona e coloca tudo dentro da emoção amor. E você fala, é amor, eu não consigo viver sem essa pessoa, eu preciso mandar uma mensagem, eu preciso procurar. E cada vez que você procura a notícia, você procura saber, dói mais. Porque houve um término e aquela pessoa se foi. E para seguir a sua vida, você precisa viver esse tempo. Você precisa viver esse momento de dor, de luto. Porque muitas vezes, qualquer decisão que você tomar para anestesiar essa dor, não vai ser saudável para você. Porque realmente é doloroso perder alguém. É doloroso. E não tem nada que a gente possa fazer para tirar essa dor nesse momento. O que você pode fazer é se acolher, não criar cenários imaginários, procurar se alimentar bem, alimentar saudável. E muitas vezes você precisa não criar cenários imaginários, cuidar de você, das suas necessidades fisiológicas, suas necessidades emocionais, mentais, da sua saúde mental nesse momento. Às vezes desenvolvendo uma atividade física leve, se acolhendo, tendo momentos de descanso, não criando cenários imaginários e aceitar que esse ciclo terminou. Muitas vezes, quando nós perdemos alguém, ou quando você perde alguém, você cria cenários imaginários. De que aquela pessoa vai vir, de que ela vai ligar, ela vai passar uma mensagem, então você vai ver ela em um determinado local e vai rolar um clima, e vai acontecer um clima, mas não crie cenários imaginários. Entenda que esse ciclo se encerrou. Se fortaleça nesse momento, buscando cuidar de você. Se você tem fé, desenvolva a sua fé, busque força na sua fé em Deus. Então é um momento assim de acolhimento e não de decisões sérias, e não de decisões que vai mudar muitas vezes o seu destino. Não é esquecer a pessoa. Eu sei que não se esquece ninguém de um dia para o outro. Um grande amor não termina assim. Não é esquecer, é entender que aquele ciclo terminou e não alimentar o vínculo da história que você tinha com aquela pessoa. A sua mente vai alimentando a história que vocês construíram, os planos, os projetos, os sonhos. E é preciso você ir deixando de alimentar essa história, mesmo que seja aos poucos. O seu cérebro prefere esperança do que realidade. Porque a realidade, ela vai doer, ela te incomoda. Olhar para o presente agora é mais doloroso. E muitas vezes seu cérebro prefere ficar lá no passado, na história, nos projetos, nos sonhos que você teve com aquela pessoa. E isso alimenta essa sensação de amor eterno, essa sensação de uma paixão profunda. Então, a partir do momento que você vai tirando foco dessa história, você vai ver que você vai se fortalecendo, que essa dor vai aliviando. Você não se liberta do passado quando deixa de amar. Você se liberta quando você deixa de viver emocionalmente dentro de uma história que já terminou. E o recomeço não acontece quando aparece outra pessoa. O recomeço começa quando você volta a existir como protagonista da sua própria história.